Olá, pessoal! Este é o último vídeo da nossa série sobre os verbos de ligação. Hoje, vou apresentar para vocês um pouco sobre o trabalho que nossa equipe desenvolveu e um resumo dos conteúdos tratados aqui neste canal. Para começar, vamos relembrar a definição dos VL e suas características. Os VL são ser, estar, continuar, parecer, tornar, virar, andar, ficar, encontrar-se, viver e permanecer, sendo que o gramático Travaglia, em 2004, também inclui os verbos acabar, achar, apresentar-se, deixar, fazer, mostrar, passar, tomar e tratar-se nessa classificação. Ainda sobre a classificação dos VL, Rosenthal, em 2013, afirma que quaisquer verbos com o mesmo valor semântico ou de sentido de ser e estar pode ser considerado um VL. Os VL são verbos não predicadores, por isso, não precisam selecionar argumentos para compor uma sentença gramaticalmente completa. Esses verbos selecionam mini-orações, que são sintagmas formados por sujeito e predicativo do sujeito, e têm como principal função estabelecer uma união entre esse sujeito e o seu predicativo. Veja no exemplo. Na frase Miguel é campeão, o verbo ser serve como um elo entre o sujeito Miguel e o predicativo campeão. Vale destacar que o predicativo é o termo essencial em frases com VL, pois sem a presença do predicativo do sujeito, a frase não tem gramaticalidade e também não tem sentido. Vimos também que os VL podem atribuir estados transitórios ou permanentes ao sujeito. Acompanhe os exemplos. Na frase João é tranquilo, o verbo ser indica um estado permanente ao sujeito João. Já em João está tranquilo, o verbo estar tem um efeito de estado temporário ao sujeito João. Vamos relembrar agora os tópicos que abordamos no canal sobre os VL. A caracterização dos VL nas gramáticas e livros didáticos. Neste tópico, analisamos algumas gramáticas, sendo elas normativas, pedagógicas e descritivas, além de 69 livros didáticos do ensino médio. Estudamos como cada um deles define e caracteriza os VL. Ao final da análise, concluímos que as gramáticas apresentam noções mais completas sobre os VL do que os livros didáticos do ensino médio. A relação entre os verbos de ligação e o predicativo do sujeito. Neste tópico, abordamos sobre como o verbo de ligação funciona como um elo, ou seja, estabelecendo uma relação de união entre o sujeito e o seu predicativo, que é o predicador núcleo de sentenças dessa tipologia verbal. A sintaxe e semântica na predicação verbal. Neste vídeo, falamos sobre as exigências do predicador da oração em frases com verbos de ligação. Sendo assim, analisamos a estrutura sintática das frases, ou seja, a forma e construção das frases que têm VL, e a semântica no contexto da predicação verbal em tais frases. A diferença entre verbos argumentais e os verbos de ligação. Neste tópico, explicamos quais são as principais diferenças entre os verbos argumentais, que são verbos que precisam selecionar argumentos para compor uma sentença gramaticalmente completa, e os VL, que não precisam selecionar argumentos. A gramática não é fixa. Neste tópico, apontamos as diversas formas de explicações que algumas das gramáticas analisadas no projeto apresentam sobre os VL, e abordamos também como essas explicações influenciam no aprendizado desses verbos. Efeitos de sentido. Neste tópico, explicamos, com foco nos verbos ser e estar, as características semânticas que os VL podem atribuir ao sujeito. Vimos que o verbo ser expressa um estado permanente ao sujeito. Já o verbo estar expressa um sentido momentâneo, ou seja, transitório ou acidental ao sujeito em questão. O ser locativo. Neste tópico, apresentamos como o gramático Castilho define as sentenças locativas. Levando como base as considerações de Rosenthal em 2013, Castilho define as sentenças locativas como frases que têm um adjunto adverbial de lugar e não possuem VL, pois não há predicativo, como em o bar está na esquina. Verbos de estado e verbos de ligação. Neste item,
discutimos sobre as diferenças entre os VL e os verbos de estado. Os verbos de estado são aqueles que apresentam condições de estado, como estaticidade, duratividade e atelicidade. As diferenças entre essas tipologias verbais é que os VL estabelecem uma ponte entre o sujeito e o seu predicativo, e os verbos de estado determinam ações. A concordância do verbo ser. Neste tópico, estudamos como é estabelecida a concordância do verbo ser, que indica tempo, pessoa, aspecto e ou flexão, e pode concordar ora com o sujeito, ora com o predicativo. Conceitos aprofundados e discussão sobre os verbos de ligação. Neste item, explicamos os conceitos que envolvem os VL, dentre eles as suas definições, funções, traços semânticos e demais características que essa tipologia verbal apresenta. E, por fim, o aprofundamento da mini-oração e conceituação de sentenças qualitativas. Neste tópico, explicamos o que é a mini-oração e conceituamos as sentenças qualitativas. As mini-orações são sintagmas formados por sujeito e predicativo que são selecionadas por VL. E as sentenças qualitativas são sentenças que permitem a troca de posição dos sintagmas sem que haja mudança no sentido, pois nenhum desses sintagmas qualifica o outro. Como na frase, o vídeo é a base do inquérito. Veja que os sintagmas, o vídeo e a base do inquérito têm o mesmo peso semântico, e se trocarmos as posições, como na frase, a base do inquérito é o vídeo, não há alteração no sentido da frase. Juntamente com a produção desses vídeos, foram desenvolvidos objetos de aprendizagem para ajudar no ensino dos verbos de ligação e suas propriedades. Esses objetos foram postados em associação com os vídeos e são conteúdos didáticos que relacionam as tecnologias digitais de informação e comunicação, TIDICs, e o ensino da língua portuguesa, contribuindo para um ensino produtivo e coerente dos verbos de ligação. Ao todo, produzimos 15 objetos, sendo eles 4 posts para redes sociais, que estão postados no Instagram do IFMG Campus Ribeirão das Neves, 5 cartilhas informativas, 2 infográficos, 2 panfletos, um mapa conceitual e uma linha do tempo, que se encontram na plataforma EduCaps e nas inscrições dos nossos vídeos. Esses objetos são alguns produtos educacionais que visam facilitar e incluir professores e alunos para uma aprendizagem mais completa. Então, pessoal, finalizamos aqui a nossa série de vídeos sobre os verbos de ligação. Espero que tenham gostado dos vídeos que estão postados aqui no canal. Compartilhe com os amigos e colegas e curta nossos vídeos. Até mais!